Semana passada nós começamos uma série de mensagens sobre desconectar-se de uma cultura que constantemente nos distancia da narrativa do reino de Deus. O que a gente entende basicamente é que desde Gênesis 3 a história se bifurcou em duas narrativas. Gênesis 3 foi justamente quando o ser humano resolveu conhecer a maldade e assim ele criou no coração dele essa divisão. Muito obrigado, Elias. Que é, ou eu posso seguir a Deus e viver da maneira que Ele espera que eu viva, ou eu posso criar a minha própria história. E nós vimos também que a nossa mente, ela pode ser afetada até hoje pela existência dessas duas narrativas. Deus, Ele cria todas as coisas, dá um start no timer da história para que ela caminhe dentro de uma linha. Mas o pecado, ele criou uma certa turbulência nessa história, ele criou um certo ruído nessa história. E é somente ruído, pois se ele apagasse totalmente a nossa consciência da narrativa que Deus montou para a história, nós não teríamos nem condições de entender quem Deus é. Mas nós entendemos, e nós vimos nas palavras de Salomão semana passada, através do livro de Eclesiastes, que existe sim no nosso coração uma necessidade, existe um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher, nada mais. Hoje, à tarde, me enviaram um reels no Instagram, achei fantástico, onde um filósofo bem conhecido, um historiador bem conhecido dos nossos tempos, ele fala a respeito disso. Ele cita um trecho bíblico dizendo que nós continuamos criando bezerros de ouro e adorado aquilo que nós criamos mais do que o Criador. E essa é a névoa que fica ofuscando os nossos olhos quando o assunto é entender a nossa relação com Deus. Nós ficamos criando coisas e dando mais valor a essas coisas do que aquele que criou. E Paulo, ele traz essa ilustração na carta aos Romanos, capítulo 1, quando ele fala que nós obscurecemos o nosso coração e amamos mais aquilo que nós criamos, e na visão de Paulo eram imagens feitas de animais, parecidas com bezerros de ouro, do que o Criador. E o nosso coração vai ficando cada vez mais distante dessa forma, dessa narrativa principal. E isso, a cultura vem nos conduzindo a ficarmos cada vez mais afastados. E nem sempre isso é claro, isso é evidente, como eu olho algo presente na minha frente. Às vezes é muito subjetivo. Vem vindo por histórias paralelas. Eu diria que algumas fake news são construídas para nos distanciar dessa narrativa diante dessa bifurcação, dessa outra linha de bifurcação que nos distancia de Deus. E como semana passada eu falei de uma mente que como a nossa mente pode se acostumar a viver nessa cultura, hoje eu quero falar sobre uma agenda escravizadora. Como que às vezes nós somos escravizados por uma agenda no nosso dia a dia que nos distancia de Deus. E eu peguei um texto do livro de Deuteronômio. Deuteronômio são um dos 5 primeiros livros da Bíblia, onde está toda a lei judaica, que depois Jesus incorpora e atualiza, no capítulo 5, versículos 12 a 15, onde o texto diz assim: guarde o dia de sábado para santificá-lo, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Trabalhe 6 dias e nele faça todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nenhum dos seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Lembre-se de que foi escravo no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Eu vou convidar vocês a orarem comigo mais uma vez.
Pai, que o Senhor traga riqueza para o nosso coração, através desse texto, do que está contido por trás dele, e que essa riqueza não venha por persuasão humana, mas pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude a compreender o quanto muitas vezes nós somos escravizados por uma cultura que não é a sua. E por isso nós estamos muito cansados. Traz descanso para a nossa mente, para o nosso coração, através da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus criou todas as coisas, inclusive você e a mim. Ele criou dentro de um plano perfeito. Quando Deus termina tudo que criou, Ele fala que tudo é muito bom. E eu creio, sinceramente, que o cérebro humano é aquilo que Deus criou na gente para interpretar a realidade. Só que toda a realidade ela é interpretada a partir de uma história contada. E quem contava a história era Deus. Então, quando Deus contava a história para a gente, nós olhávamos para a realidade através do nosso cérebro. Quando nós nos distanciamos de Deus, aconteceu em Gênesis 3, como eu falei agora há pouco, o nosso cérebro começou a ter várias fontes de conhecimento, as quais ele começou a gerar várias fontes de conhecimento que são paralelas a essa história do reino de Deus. E hoje, nos dias atuais, nós vivemos numa geração, uma cultura e temos uma agenda que nos escraviza, porque esse distanciamento de Deus, por outro lado, fez com que a gente procurasse meios de sentirmos prazer e encontrarmos descanso. Então, o fato de nós naturalmente estarmos distantes de Deus por causa do pecado, fez com que a gente buscasse meios de achar prazer e descanso que nos distanciam do Senhor. Eu falei na semana passada também que nós vivemos uma espécie de capitalismo límbico. Tudo à nossa volta tem sido criado para nos dar prazer e descanso. A pergunta que ficou na semana passada, ou que eu tentei responder na semana passada, é o quanto isso alinha com aquilo que Deus diz, que é descanso para a nossa mente e para o nosso coração. E hoje nós vivemos nos dopando e cada vez mais cansados. Nós somos esgotados cronicamente. Todos nós estamos cronicamente cansados. E, gente, em primeira instância, isso é fruto do pecado. Não era para nós nos sentirmos tão cansados assim se nós caminhássemos de acordo com aquilo que era planejado para a nossa vida, vivêssemos naquele ambiente edênico. A raça humana, ela evoluiria dentro disso da mesma forma que ela evolui hoje, criaria tecnologia, criaria cidades, criaria sociedades perfeitas, só que a única fonte de prazer para a nossa mente seria o Senhor. Diante disso, nós estamos cansados. E hoje em dia, eu vejo que diante desse cenário, a necessidade, às vezes, nos conduz para essa agenda escravizadora. E a necessidade é aquela necessidade que todo dia bate a nossa porta. Hoje é domingo e alguns de nós talvez tenham expectativas muito ruins para segunda-feira. Acordar muito cedo, preparar os filhos, arrumar as coisas. A semana já deve estar prometendo para você um monte de lutas a serem enfrentadas. E essas lutas, às vezes, elas são necessárias. Só que nós não podemos jamais esquecer que elas fazem parte desse contexto que eu estou compartilhando com vocês. Nós não estamos num texto do reino, nós estamos num contexto de uma agenda paralela, de um mundo que jaz, que sofre as consequências do pecado. E quando a gente vai ler aquele texto de Deuteronômio, para nós lermos aquele texto de Deuteronômio com mais exatidão, nós precisamos colocar ele dentro do seu contexto. E aquele texto ele vai começar a aparecer e tomar força dentro da história do povo lá no livro de Gênesis. Porque a necessidade, que era a fome, estava tendo fome em toda a região, e o único país onde a fome não existia era o Egito. Então todo o povo, que na verdade não era muito grande, ele sentia fome. E de repente Jacó fala para os seus filhos e fala assim, viu, vão no Egito buscar comida, para que nós possamos continuar vivos e não morramos. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente e claro no nosso coração, é que às vezes a necessidade nos coloca em situações escravizadoras.
A gente, para não morrer de fome, às vezes a gente trabalha em 2 empregos, 3 empregos, a gente tem que ajustar a nossa conta bancária para caber todo o orçamento. Mas uma coisa a respeito dos Egitos da nossa vida, porque posteriormente esse povo se move para o Egito, eles vão morar no Egito, pois lá estava José, filho de Jacó, como o governador do Egito. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, se você sente que a sua vida está passando por um Egito hoje, é que até no Egito, Deus governa a narrativa. Quando Deus nos coloca no Egito, jamais esqueça que Ele está governando a narrativa. Você pode estar passando por um grande sofrimento, uma grande dor, está com problemas sérios na sua vida, mas de forma alguma isso quer dizer que Deus não esteja cuidando disso nesse exato momento. E a prova disso, naquele contexto, é o que aparece em Gênesis 45. Quando os filhos de Jacó chegam no Egito, quem estava lá? Seu irmão José. E o irmão deles falou assim: Deus me fez senhor de todo o Egito. Deus está mandando vocês para essa terra estranha, mas Ele me colocou aqui antes, me fez passar, e quem conhece a história de José passou por grande luta, mas Ele me fez passar por tudo isso para eu poder cuidar de vocês. Então, no Egito, há pessoas dispostas a cuidar da gente. Quando o problema é que a gente olha sempre para o dedinho que a gente topou, esquece do resto do corpo que deu a topada, esquece do corpo todo. No seu Egito hoje tem gente disposta a cuidar de você, tem gente do seu lado, você não está sozinho. E a pessoa que jamais se afastou de você diante das lutas foi o Senhor. Mas ainda assim, o Egito traz sobre a gente uma agenda escravizadora, e traz mesmo. Quando eu vou num livro seguinte, no segundo livro da Bíblia, Êxodo, a gente vai ver que o próprio Egito tornou a agenda daquele povo muito amarga. No capítulo 1 de Êxodo, os versículos 11 e 14, o texto disse que o faraó, ele viu aquele povo crescer demais e começou a ficar com medo daquele povo. Nossa, esse povo veio para cá, não sei quando, porque já não existiam mais aquelas pessoas que estavam lá quando José e a família dele chegou, e eles estavam crescendo, então eles ficaram com medo de serem dominados. O rei do Egito, o presidente do Egito, atualizando para os dias de hoje, dentro do nosso contexto, eles ficaram com medo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar mais trabalho para esse povo. Ele cria uma agenda escravizadora. E aí o texto vai dizer assim: o faraó, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar. Gente, aqui vale um parênteses, tá bom? Deus, quando chama esse povo para viver, eles prometem a eles uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Naquela terra é para ter tudo em abundância. Entretanto, devido a esse contexto dessa narrativa que jaz no maligno, eles precisaram ir para o Egito. Agora, jamais, não esqueça, acabei de falar isso, Deus também está no Egito com a gente. Só que o povo começou a crescer, e aí o governador do Egito falou assim: para que eles não nos dominem, deixe a vida deles mais árdua. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a sua vida é bênção. Tudo na sua vida é bênção. Até os sofrimentos da sua vida são bênção. Eles têm um propósito. Deus está no controle da narrativa. Então, cuidado para olhar para o Egito para não olhar para o Egito a partir do Egito. Olhe para o Egito a partir daquele que te colocou lá. Quem te colocou, é difícil falar isso para alguns corações, mas quem te colocou aonde você está hoje é o próprio Senhor. E se o Senhor te colocou aonde você está hoje, Ele quer te ensinar alguma coisa. Porque no Egito é o lugar que a gente aprende, a partir das coisas mais amargas da vida, quem governa a nossa vida. E aquele povo sofreu. E sabe o que acontecia com aquele povo ainda debaixo de tanto sofrimento? Vocês já leram no texto de Êxodo 1 o que acontecia? Eles cresciam. Eles multiplicavam. Então o Egito também é um lugar de multiplicação. Então para um pouco de olhar para a sua dor e começa a prestar atenção naquilo que Deus está fazendo na sua dor. O Egito é um lugar de multiplicação. Mas isso não deixa a gente livre dessa agenda escravizadora. Eles trabalharam, e o sofrimento foi tão grande que eles clamaram a Deus. E hoje nós vivemos, diante dessa vida louca, corrida, que tudo está na correria, o nosso próprio Egito. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Isso não quer dizer que Deus não esteja querendo te trazer algo dentro disso. Existem vários conceitos para falar um pouquinho do que a gente tem sofrido hoje. Um que tem aparecido, que é muito comum aí, que nós temos, quem está um pouquinho antenado nas notícias, é o tal do burnout. Todo mundo já ouviu falar em burnout? Burnout é assim, sabe um fósforo que você acende ele, aí ele vai queimando até não caber mais? Isso é burnout, é quando você queima
até não caber mais. E os especialistas têm dito que, principalmente depois da pandemia, que já se vai uns anos, aumentaram na cultura que a gente vive, que nos escraviza, que faz com que a gente trabalhe. Eu não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás discutia-se muito a questão do home office. No primeiro começo foi um bote salva-vida, porque a gente não sabia o que fazer na pandemia, ficou todo mundo perdido. Mas depois depois começou-se a discutir a validade do home office. Até quando isso está sendo bom? Até quando isso não é bom? Até quando essa necessidade de mudar de ambiente não é saudável para que você não misture casa com trabalho? E tem um meme que rola aí na internet até hoje, não sei quem é, eu não sei, ele é um cara importante, ele estava dando uma entrevista na época da pandemia, e de repente saiu um garotinho, estava fazendo uma reportagem, sai uma criança, aí vem a babá por baixo assim, e puxa a criança pelo pé. Então o home office, ele tornou a nossa casa mais estressante. Quem trabalha em casa com criança e precisa ainda até hoje trabalhar em home office, sabe disso. Às vezes é difícil fazer toda essa gestão da casa e trabalhar junto quando você tem criança pequena. Então a realidade, só que o home office se tornou uma realidade, não tem jeito. Tem empresas hoje que dividem a agenda do trabalhador entre casa e trabalho para diminuir custo, aprenderam isso. E essa coisa de diminuir custo a partir do nosso trabalho faz parte de uma agenda escravizadora. Não é porque as pessoas gostam de você, fica em casa um pouquinho. Não é isso. As pessoas querem gastar menos. Essa cultura que a gente vive. A gente, de certa forma, nós vivemos aí algo muito parecido com o Egito. E as consequências vêm, como o aumento do estresse. Está todo mundo estressado. Eu não sei se sou eu. Se sou eu, vocês me ajudem e me corrijam. Às vezes eu dirijo pela cidade, principalmente nos últimos meses, as pessoas têm parecido loucas. Quem acompanha algumas redes sociais mais populares da cidade, todo dia tem acidente. E acidente nos lugares mais absurdos, das maneiras mais absurdas. Está todo mundo estressado. O estresse traz um problema fisiológico para todos nós. O estresse é inflamatório. Ele inflama os nossos nervos, ele inflama o nosso corpo. Nós temos dores que começam na nossa mente. Mas isso faz parte dessa cultura escravizadora. Um outro problema que começou a aparecer da pandemia para cá, aumentar, é que a gente tem dormido, 65% da população tem dormido menos. Ou você dorme pouco, ou você tem uma noite picotada. Só que quanto mais você dorme, menos saúde você tem para viver o dia. O ser humano, apesar de alguns trabalharem à noite, o ser humano é um ser diurno. Nós não fomos criados para sermos noturnos. Há mecanismos na nossa mente que preparam a nossa mente para dormir, e há coisas que acontecem na nossa mente que é preciso acontecer enquanto nós dormimos. Então, cientificamente está comprovado, nós precisamos aí de 7, 8 horas. A Nathalie, que está grávida, precisa de umas 12 horas de sono. Mas ainda assim, a gente precisa de horas de sono. Então, quando eu não durmo o suficiente, os meus dias ficam mais cansativos. Quando os meus dias ficam mais cansativos, a vida fica mais pesada também. E hoje, talvez, dos maiores problemas seja a dificuldade que a gente tem de desligar a mente. Desligar a mente é ruim. Eu converso, vocês sabem que eu trabalho no ambiente terapêutico também, eu converso com as pessoas e constantemente eu ouço isso. Eu deito e a minha mente não para. O corpo para e a mente não para. Essa cultura, essa agenda escravizadora, que eu estou aqui talvez já pensando no que eu tenho que fazer amanhã cedo, ela não deixa a nossa mente parar e nem focar. Eu estou estressado, eu durmo pouco e estou sempre preocupado com a agenda seguinte. Eu começo a perder a capacidade de viver o agora, aumentando absurdamente os meus níveis de ansiedade. Eu já falei isso, você já deve ter lido. O Brasil é o país que mais consome ansiolítico no mundo. Nós estamos no número 1 do ranking. Então o brasileiro, tudo isso aí, o brasileiro é muito mais, porque nós estamos sempre na zona do estresse. E entre aquilo que nós precisamos fazer ou ter performance, e entre o estresse, que é aquilo que do dia a dia, tem um final da curva ali em vermelho que vai nos deixar sempre ansiosos e frustrados. Porque toda a nossa cultura, ela alimenta a nossa insuficiência o tempo todo. Eu falei semana passada. Nada é suficiente isso para a gente o bastante. E além de não ser suficiente, quando eu adquiro algo, essas coisas são feitas para acabar rápido.
As coisas são feitas para acabar rápido. A cultura tem nos escravizado e nós temos montado a nossa agenda, a nossa segunda a sábado, dentro desse contexto. Mas tem uma característica do Egito que é fascinante. Só há redenção para quem está no Egito. Só há libertação para quem está no Egito. Se eu não passo pelo Egito, eu não tenho consciência de quem eu sou, porque o Egito ele vai arrancando da gente camadas que nem de cebola. O Egito vai descascando a gente. Porque a gente tenta ressignificar, com uma palavra muito comum hoje em dia, a gente tenta fazer diferente, a gente tenta pensar diferente, a gente vai tentando mudar, mas no Egito nós somos incapazes de fazer isso. Só há redenção, libertação para quem tem consciência dos Egitos da sua vida. Enquanto você negar os Egitos da sua vida, dificilmente vai haver redenção para você, vai ter libertação. E aquele povo teve isso. No capítulo 2, versículo 23, aquela agenda escravizadora ficou tão pesada para eles, que eles começaram a clamar para quem? Para Deus. Olha o que diz Êxodo 2, 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até... Tem duas dicas muito valiosas nesse versículo. A primeira, muitas vezes na nossa vida, a gente acha que consegue fazer tudo, né? Até que a gente cai nesse buraco do Egito. E aí, quando a gente está no Egito, qual é a primeira pessoa que a gente lembra? Até a pessoa que não crê em Deus, grita, ai meu Deus, na hora que a coisa pega. Então o Egito ele tem esse papel. O Egito tem o papel de nos fazer lembrar que nós somos incapazes, o nosso ego é quebrado no Egito. Não tem pessoa egocêntrica no Egito, não tem como ter. Você até começa achando que vai conseguir lidar. Eu assisto um seriado de um time de fuzileiros navais da Marinha, e o líder, o Bravo 1, o papel dele é não deixar os amigos deles morrerem no Egito. Mas quando aquele homem entra em casa, ele chora pelos cantos da parede. Ele tenta até ir numa terapia, mas não consegue, porque ele foi treinado pela agenda dele a ignorar e seguir em frente. Só que a gente não consegue ignorar as coisas por muito tempo. Elas vão empilhando, que nem sujeira debaixo do tapete, até o ponto que aquela sujeira se torna uma montanha tão grande que nós não conseguimos ultrapassá-la. Então o Egito, ele levanta o tapete e mostra a sujeira lá embaixo. O Egito é o lugar onde nós tomamos consciência de todos os nossos limites. Mas, ainda em Êxodo, é onde Deus ouve o nosso clamor. Nós precisamos olhar e dizer, Deus, não dá mais. Eu estou cansado de lutar. Eu estou cansado de viver. Não dá mais. E quantos de nós aqui já não passaram pela cabeça tirar a vida porque está cansado de viver? Chega, não dá mais. Não aguento mais. E tem momentos que a gente deixa de se apegar em Deus e vai se apegando em outros recursos. Mas quando nós clamamos ao Senhor no Egito, Ele ouve. E Ele ouviu aquele povo. Levantou Moisés. Fez com que, através de Moisés, aquele povo fosse libertado do Egito. E a última grande cena desse episódio de libertação foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho. E Deus jogou o mar por cima do faraó e todo o seu exército, e do outro lado Miriam, irmã de Moisés, junto com os outros profetas e profetisas, celebraram uma vitória. Deus nos coloca no Egito para nos ensinar que quem nos liberta da nossa agenda escravizadora é Ele mesmo. Mas quando Ele nos liberta dessa agenda, Ele simplesmente não traz libertação. Ele cria uma outra agenda. E se você acompanhar a caminhada do povo com Deus, você vai ver Deus chegar num texto conhecidíssimo, que você conhece. Lá no capítulo 20 de Êxodo, Ele para o povo e fala assim, bom, vocês viram que eu tirei vocês de lá, né? Agora vocês precisam se alinhar comigo de novo. E a primeira coisa que Ele fala, antes de começar a dar 10 mandamentos para o povo, é o que está no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito, da casa da sua
Escravidão. Não esqueçam disso. Jamais, a moldura que Deus coloca é essa. Eu tirei vocês da escravidão. Não foram vocês com alta performance. Não foram vocês. Eu tirei vocês. Aí Deus dá 3 mandamentos. 1, 2 e 3. Que se eu fosse simplificar os 3 primeiros dos 20 mandamentos, o recado é um só. Ame a Deus. Os 3 primeiros mandamentos é sobre amar a Deus. Não terá outros deuses diante de mim. O Senhor, seu Deus, é seu único Deus. Ame a Deus. E quem falou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas? Quem foi que falou isso? Jesus. O primeiro mandamento de Jesus aponta para aqueles 3 primeiros dos 10. Ame a Deus acima de todas as coisas. Depois Deus vai dar um outro conjunto de mandamentos, eu vou pular um propositalmente, que é dos mandamentos 5 ao 10, que é não adulterarás, não cobice a mulher do próximo, não roube. E o que Deus está falando para a gente? Ame o próximo. Qual o segundo mandamento de Jesus? É igual ao primeiro. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, além de tirar aquele povo de uma agenda que o escravizava, deu a eles uma outra referência de agenda. Daqui para frente vocês sabem quem libertou vocês. E Jesus nos liberta. E ele fala, daqui para frente vocês sabem quem libertou vocês. Então, daqui para frente vocês só têm 2 coisas para fazer. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o próximo como? Só que se a gente se entrega para essa agenda escravizadora, a gente não se ama. É muito difícil a gente se amar estando nessa agenda escravizante. Mas tem um mandamento faltando aí, não tem? Qual que é? Guarda o dia de sábado. É porque, além de nos ensinar a amar a Deus, e além de nos ensinar a amar o próximo, Deus fala assim, a partir de agora, vocês precisam viver uma nova agenda. O sábado. Sábado não tem nada a ver com o nosso calendário, tá bom? Isso é bom a gente falar aqui. Não é o sábado dos 7 dias da semana. Sábado aqui vem da palavra hebraica sabá, que é descanso. Então, vocês vão ter que ter descanso a partir de agora. No Egito, vocês não têm descanso. Na agenda escravizadora do Egito, vocês não têm descanso. Mas como vocês sabem que eu libertei vocês, agora vocês têm que aprender a descansar. O descanso não é simplesmente um dia de folga, um day off na nossa agenda. O descanso bíblico é lembrar de quem tirou você da escravidão. Então, quando eu não descanso, eu estou amando mais a criação, os bezerros de hoje da nossa vida, do que o Criador. Porque o dia que eu me presto a descansar, é porque eu estou trazendo à minha memória quem me libertou da escravidão. Quando eu não faço isso, eu estou adorando outra coisa. O descanso não é só um day off. O descanso também é algo, não é simplesmente você parar e descansar o corpo. O descanso é algo integral. Jesus, ele pega essa questão do descanso e ele usa um outro termo. Sabe qual é? Aprendam a descansar a alma de vocês. Agora me falem, gente, se a gente está nessa loucura de vida, se a gente se permite levar nessa loucura de vida, como é que a gente descansa a alma, me diz? Como é que eu deito no cabeceiro, não dá certo, né? Como é que eu deito no travesseiro e não durmo? Sabe por que você não dorme quando deita no cabeceiro? Sabe por que você não dorme quando deita no travesseiro? Porque você esqueceu como é que se descansa a alma. É por isso. Sabe por que a sua cabeça não para? É porque você desaprendeu como é que descansa a alma. E existe uma grande probabilidade dessa cultura que a gente está vivendo estar influenciando mais a narrativa da sua vida do que a do reino de Deus. O descanso não é só parar de trabalhar. Sabe o que é o descanso também? É parar de pensar em trabalhar. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente está no nosso dia de descanso pensando no trabalho que a gente tem amanhã. Mas na Bíblia, o descanso não é só parar de trabalhar. É parar também de pensar de trabalhar. Eu não preciso pensar no amanhã. Pense no hoje. Só que, gente, isso aqui vale muito para mim e eu acho que vai valer para alguns de vocês também.
Quantas vezes a gente não para pensando em trabalho? Quantas vezes o primeiro assunto na nossa cabeça não é o trabalho? Quando a gente... Quem nunca tirou férias e demorou para abandonar o trabalho? A gente vai para as férias, os primeiros dias a gente está pensando em quê? Trabalho. Não adianta, quantas vezes eu fui para as férias e fiquei tratando de trabalho? Isso me fez um mal tremendo. Então faz mal, porque descansar não é só tirar um dia de folga, é descansar a alma, é descansar, é parar de pensar no trabalho. Descansar, o sabá bíblico, também é deleitar-se na presença do libertador. Poxa, olha que coisa interessante, gente. Então, se Deus me libertou, nada mais do que tirar um dia para Ele. Um dia para Ele. Descansar, o sabá é mais que descansar. É um ato de obediência à salvação e à libertação. Dizendo que nós estamos sob, não é sobre, tá? Um novo reinado, sob o domínio de um rei, de um novo pai. Não existe mais Egito. Tarefa maior do que dada pela salvação. A gente fica nessa luta. Eu não sei dizer por que a gente fica nessa luta. Eu sei dizer das consequências. A gente fica, gente, é sério isso que eu estou falando, é mais sério do que a gente pensa. Eu estudando sobre o descanso bíblico, um autor falou assim, a gente fica muito preocupado em deixar de amar as pessoas e perdoar para desobedecer ao Senhor, não fica? A gente fica preocupado com isso, né? Até existe aí uma questão muito cultural que a gente tem que amar. Eu chamo isso de psicologização teológica da Bíblia. Mas um autor bíblico fala assim, a gente se preocupa em não mentir, a gente se preocupa em não roubar, a gente se preocupa com todos os outros mandamentos, mas o mandamento que a gente mais negligencia é o do descanso. Por que isso? Por que a gente desobedece tanto ao Senhor nesse mandamento? A gente desobedece porque a gente está numa outra agenda, que não é a agenda do reino de Deus. Quando deixamos de cumprir o descanso, nós negamos que Deus nos amou. Por que Deus tirou aquele povo do Egito? Porque Ele os amou. Ouvi o clamor do meu povo, amei o meu povo e tirei do Egito. Quando eu nego isso, minimamente eu estou dizendo, Deus me ama mais ou menos, não me ama menos assim. Deixar de descansar é negar o amor de Deus para a nossa vida. Deixar de descansar é desconfiar da provisão de Deus para a nossa vida. Porque toda vez que eu preciso parar, mas estou pensando no que eu tenho que fazer, que recado que eu estou passando com a minha vida? Deus não é suficiente para me dar tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso de mais um pouquinho. E a gente vai colocando a nossa cabeça numa agenda escravizadora. Isso é automático, gente. Isso é sutil. A gente às vezes se preocupa com as manifestações diabólicas do mundo, querendo ver coisas pirotécnicas. Mas isso é do diabo. O diabo é antissabático. Ele não quer que você descanse. Ele quer que você entre numa luta, uma rotina tão cansativa de segunda a sábado, a ponto de no domingo você estar dormindo no culto. Vocês pararam para perceber isso? E eu não dou o melhor de mim. Existe um conceito bíblico que é o das primícias. Quando o povo se reúne diante de Deus, é para entregar o seu melhor. A gente entrega domingo que sobra. Porque a gente está cansado demais. Porque a gente dorme menos. Porque a gente está sempre estressado. Nunca pararam para pensar nisso? Eu preciso preparar minha mente para cultuar o Senhor no domingo. Eu preciso preparar minha mente para estar com o povo no domingo. E Deus sabia disso. Deus sabia tanto disso que Ele falava assim, o alimento que eu vou dar para vocês, reparem, o alimento que eu vou dar para vocês, colham ele nos 6 dias, porque no 7º vocês têm que fazer o quê? Descansar. Jesus nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia nos dá amanhã. Dá hoje, porque amanhã você precisa descansar. Quando eu negligencio o descanso,
eu deixo de amar o próximo. Quando eu não descanso o suficiente, eu me torno um marido pior, sabia? Que eu não tenho paciência com a minha esposa. Eu estou sempre cansado, estou sempre estressado. Quando eu não me descanso o suficiente, eu me torno uma esposa melhor, eu me torno um pai pior, uma mãe pior. Porque eu nunca tenho tempo. E quando eu tenho tempo, eu quero fazer o quê? Descansar. O descanso, quando eu negligencio o sábado, o sabá, eu fico não só exausto fisicamente, eu fico exausto espiritualmente também. O sábado é a memória bíblica que nos faz lembrar que não somos mais escravos. Gente, até aqui, eu queria que você fizesse uma pergunta sincera ao seu coração. Não é para mim, não precisa me responder em voz alta. Mas faça uma pergunta bem franca, porque se você veio aqui é porque esperava que Deus falasse alguma coisa contigo, e eu acredito que Deus está falando. A pergunta é a seguinte: como é que está seu descanso? Quem está guiando a sua agenda? Como que você chega aqui domingo? A gente tem que parar e pensar nisso mesmo. O que eu estou roubando? O que eu estou roubando do dia do Senhor? E é roubar mesmo. O que eu estou roubando? Essa resposta, ela é tão importante, meus amigos e minhas amigas, que isso influencia até no propósito que nos traz aqui todo domingo, sabia? Isso dialoga diretamente com o propósito que nos traz aqui todo domingo. Porque quando eu estou cansado, eu venho aqui em busca de quê? Descanso, né? Ter descanso hoje é uma demanda minha ou de Deus? Cumprir o dia do descanso é uma demanda minha ou de Deus? Quando eu venho em busca, eu quero sair daqui tão dopamimado, tão dopamimado, porque eu tenho que ter energia. E Deus domingo tem que me dar energia, porque eu tenho que começar segunda-feira rasgando a realidade. Não é sobre isso. É sobre sentar. É sobre se aquietar. É sobre falar: Deus, obrigado. Mais uma semana se foi. Deus, obrigado. Porque o Senhor não deixou na semana passada faltar nada na minha mesa. Deus, obrigado. Porque durante a semana meus filhos terminaram com saúde. Deus, obrigado. Porque eu tive força para trabalhar. Deus, obrigado, porque eu tive vida para mais uma semana, enquanto tem muita gente nos leitos dos hospitais pedindo para viver. É sobre isso. Deus, obrigado, porque eu não preciso trabalhar que nem louco para atender uma demanda de uma cultura que não é tua. É sobre isso. Mas ainda quero convidar vocês a terminar essa mensagem indo um pouquinho mais fundo. Em Êxodo capítulo 20, e não é o texto que a gente leu, os 10 mandamentos começam assim. Leiam só o primeiro versículo. Lembre-se do dia de, que a gente já aprendeu que não é o dia do calendário, para... Sabe o que quer dizer essa palavra lembre-se? Jamais esqueçam do sábado. Mantenha isso na mente. E ele vai um pouquinho mais adiante nesse mandamento, e eu não botei ele todo, não coloquei aquele todo, para falar uma outra coisa. O que diz o versículo 11? Leiam comigo. Porque e uma cumprir o sábado dessa maneira é lembrar como Deus age na narrativa da história. Ele trabalhou 6 e descansou. Deus fez isso.
É literalmente isso. E a gente quer trabalhar 7. E a gente acha que consegue fazer em 7 dias aquilo que a gente não faz em 6. Deus fez em 6 e descansou em 7. Porque Ele sabe que o descanso faz parte da agenda do reino dEle. Porque quando Ele criou todas as coisas, Ele falou, eu vou ter um povo meu aqui, que vai ter um dia na semana de trabalho, só para se importar comigo e com mais nada. Só para dedicar a vida para mim e mais nada. Só para viver a minha presença e se deleitar na minha presença na vida deles. Quando eu cumpro o meu descanso dessa forma, eu digo para o mundo que eles estão errados nessa vida louca que eles estão querendo trabalhar e por isso estão exaustos. Agora, se eu fico exausto como o resto, eu não tenho nada para falar para ninguém. Eu não tenho nada para falar para ninguém. Eu só estou dizendo para eles que eu sou igual. Aí adoro o meu bezerro de ouro. E a gente é bom para criar bezerro de ouro, fala a verdade, né? A gente sempre acha que precisa mais um pouquinho, que a gente pode fazer alguma coisa a mais, a gente é muito bom para isso. Só que deixa eu dar contexto nesse texto aqui. Fazer isso, naquele tempo, me diz aí um feriado legal, que você curte. Natal. O que mais? Tem outro? Pode falar, Sandra, está na ponta da língua. Um dia depois do aniversário. Tá bom, é importante para você? Dia do aniversário. A Cláudia gosta do dia do aniversário dela. A Sandra gosta do dia depois. Tem gente que gosta do Natal. Qual que você gosta? Páscoa. O que a gente quer fazer nesses dias? Hã? Descansar, né? Mas por que você quer descansar nesses dias? Porque ele é importante para você. Quando Deus falou para aquele povo, lembrem-se do dia de sábado, Ele está dizendo assim, celebra isso como você celebra o Natal. Celebra isso como você celebra a Páscoa. Celebra isso como você celebra o dia do seu aniversário. Celebra isso como você celebra o dia mais importante da sua vida. Mas a gente joga isso na agenda e deixa correr. O sábado é para celebrar. É feito só para isso. Ah, Cláudio, então não preciso fazer mais nada e ficar dentro de casa paradinho? Não, não é isso. Esteja com seus amigos e mostre quem você é. Namore sua esposa, seu marido. Curta um tempo de lazer. Tudo bem. Deus não vai brigar com isso. O problema é a sua mente não parar de trabalhar. Faça coisas boas. E não esqueça, você precisa ter um momento com a tua comunidade para celebrar tudo isso. Mas o texto que eu usei foi outro, não foi? Deuteronômio. E repara, passei demais. Existe uma pequena mudança no texto de Deuteronômio. Em vez de falar lembre-se, o que ele fala? Guarde o dia de sábado. E aí ele vai falar um pouquinho, uma outra coisa no versículo 15. O que ele vai falar? Lembre-se de quê? Você foi? Se você foi escravo, por que você continua agindo como escravo? Por que você continua vivendo como escravo? Além de celebrar, eu posso dizer que o sábado foi nos dado, o descanso foi nos dado para que a gente celebre a libertação. Quem libertou sua vida? Quem? Ou quem deveria ter libertado sua vida, pelo menos? Jesus. Quando eu estou aqui, é para falar que Jesus me libertou dos meus pecados. O sábado é um ato de resistência, de guerra contra a tirania de uma cultura idólatra viciada em dopamina. Eu não entro nessa agenda. Eu deito e descanso. Salmo de número 4. Meu trabalho de hoje chegou. Agora eu vou para minha casa e descansar. Tá, eu não tenho o dinheiro todo da conta de amanhã, mas hoje eu já consegui parte dele. Contentamento. É isso. Existe uma
cultura escravizante que é tirana, como no Egito. E hoje Jesus falou assim: você não precisa. Cuidado para não viver nisso. Os 4 movimentos do sábado são os seguintes. Primeiro, parar todo o trabalho, inclusive da mente. Para tudo. O segundo movimento do sábado é descansar a alma, não somente o corpo. O terceiro movimento do sábado é deleitar-se na presença de Deus. O que é isso? Está lá a cola, não adianta nem perguntar o que é. É o quê? Culto. Quando eu não estou no culto, eu estou negligenciando o sábado. O quarto e último movimento do sábado é adoração. Só adora quem é grato. Até aqui, nos trouxe o Senhor. É por isso que Deus deu sábado. Mas a gente esquece disso, né? Por isso eu quero convidar vocês a dar uma refletida nesse texto aqui, Romanos, capítulo 8. Não coloquei todo, que não é o caso. Leiam comigo o versículo 1. Portanto, alguém em Cristo é escravo aqui? É o quê? Não é, né? Tem alguma coisa que te condene? Não tem. Mas no versículo 17, lá no último versículo desse texto, o que diz o texto? Leia comigo. E precisa de mais que isso? Hã? Cristo não libertou você? É interessante que quando a gente fala Cristo libertou do nosso pecado, a gente pensa só aquelas coisas assim: ai meu Deus, eu só faço besteira na vida. E não é só isso. É muito maior que isso. É também isso, mas é muito maior que isso. Ele te colocou numa agenda do reino, em que ele fala para cada um de nós, e está falando aqui essa noite conosco: vocês são filhos, vocês não são mais escravos. Então vivam como filhos. Descansem como filhos em quem tem um pai amado. Descanse nas mãos e nos braços daquele que tirou vocês das garras do pecado. Descansem, porque Deus está cuidando de vocês. Descansem, porque durante a tempestade, Deus está acalmando ela enquanto dorme. E digo mais, o guarda de Israel não dorme. Descansem. Descansem a sua mente. E é isso que Paulo fala no versículo 15. Leiam comigo. Pois vocês são filhos. Nós somos filhos e filhas. E Deus, através de Jesus, deu a cada um de nós a possibilidade misericordiosa, graciosa, de olhar para Deus em oração e falar: Pai. E a gente teima em ficar nessa agenda escravizadora, sem dar descanso à nossa vida, reclamando que a vida está cansativa. Mas a vida está cansativa, meus queridos, porque nós não tomamos posse de quem nós realmente somos. Filhos amados de um Deus que já nos deu a herança de Jesus. A gente precisa viver desse jeito. E só isso basta. Então, a mensagem de hoje, em primeiro lugar, é um convite para a gente alinhar a nossa alma com Deus. Em breve iremos orar. Se você sentir que tem que pedir perdão a Deus por causa disso, pede. A mensagem de hoje é um convite para que a nossa mente desligue dos bezerros de ouro da vida e foque no Criador.
aquele que coloca o pão nosso de cada dia sobre as nossas mesas. A mensagem de hoje é uma mensagem de descanso, de deleite. A gente precisa se deleitar mais com Deus. E só se deleita nos braços do Pai quem descansa nos braços do Pai. Quem tem a mente e o coração alinhada com eles. A mensagem de hoje é um convite a cultuar a libertação, a sermos resistência do reino nessa agenda que escraviza a gente. E por fim, a mensagem de hoje nos convida a tornar o sabá, que no nosso caso é o domingo. Para algumas pessoas não dá para ser perceptível, mas isso não quer dizer que elas não tenham que ter isso. O feriado nacional da semana. O dia que a gente descansa e celebra. Sendo filhos e filhas do reino. Contra uma agenda que nos escraviza todos os dias. A maneira que a gente discernir essa mensagem aqui hoje vai dizer diretamente para vocês que tipo de segunda-feira vocês vão viver. Amém? Vamos orar.